A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, em conjunto com o Ministério Público, uma nova fase da Lava Jato no Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro de novo aí. Batizada de Câmbio Desligo, a operação mira os principais doleiros do país, entre eles Dário Messer, apontado por Alberto Youssef como o doleiro dos doleiros, um operador que dava suporte aos outros menores. Foram expedidos 49 mandados de prisão preventiva e 4 de prisão temporária. Na lista dos operadores financeiros com prisão autorizada pelo juiz Marcelo Bretas estão nomes que já foram alvo, de grandes operações como a Satyagraha, a Castelo de Areia, Banestado e um doleiro citado no caso Siemens. Eles foram citados na delação premiada dos doleiros Vinícius Clarent e Cláudio Barbosa, operadores de Sérgio Cabral. O MPF considera o ex-governador um exemplo de agente público, comprador de dólares e usuário do sistema paralelo para enviar recursos de propina ao exterior. De acordo com os delatores, havia um mega esquema aqui no Brasil que movimentou, Vera, olha só, 1 bilhão e 600 milhões de dólares, algo em torno aí de 5 bilhões de reais, envolvendo aí mais de 3 mil offshores em 52 países. As cifras são impressionantes, né? As cifras são impressionantes. A denúncia do Ministério Público é muito consistente, cheia de cruzamentos, cheia de papéis, com muito documento. E o que é interessantíssimo dessa fase, Patrick, é que ela mais ou menos fecha um círculo completo da Lava Jato. A Lava Jato começou em 2014 por conta de operações de 2 doleiros bem vagabundos lá de Brasília, que aí descobriu se tinham ligação com o Alberto Youssef, que era um doleiro já conhecido pela sua operação na época do caso Banestado. Isso remeteu a coisa ao juiz Sérgio Moro, que aí começou a mexer, viu a ligação do Youssef com o Paulo Roberto Costa, que era da Petrobras, e aí foi desfiando o novelo da corrupção na Petrobras. Então, mais ou menos se fecha um círculo perfeito em que esses doleiros têm uma posição central. Sempre tiveram, desde o início da Lava Jato, e agora se mostra isso numa escala monumental. Eram verdadeiros bancos, não eram só doleiros. O que se mostra aí é uma operação em que eles tinham um sistema online próprio para remessa de recursos para o exterior, tinham um sistema online próprio para transportes de recursos no Brasil. Então você fazia uma operação de câmbio no exterior e o doleiro entregava o delivery da grana na sua casa. E de novo figura o Sérgio Cabral como alguém importantíssimo e megalômano. Os valores que ele movimentou, ele sozinho, o esquema dele, dentro dessa enormidade que você falou, só ele, 101 milhões de dólares. No período final do seu governo, ele estava girando algo em torno de 1 milhão por dia. Mais do que a economia de alguns países, eu acho. Não, são números impressionantes, né, o Andreasa? O que você achou aí dessa nova operação, a Câmbio Desligo? Tem que elogiar, né, Patrick? Eu sei que os ouvintes, muitos deles me acham chato, ranzinza, mas a Vera tem toda a razão. Essa denúncia é raro, hein? É primorosa, muito bem fundamentada. Desenharam, tá tudo lá. E é impressionante como existem doleiros no Brasil. Impressionante a quantidade de doleiros e a hierarquia entre os doleiros. E se o Alberto Youssef falou que o fulano lá é o doleiro dos doleiros, está dito. Pelé dos doleiros. Nada mais a acrescentar. Cana. Cana. 1 bilhão e 500 milhões, o Madu. De dólares. E de se lamentar, de dólares, de se lamentar que o núcleo duro dessa quadrilha toda, está justamente no estado do Rio de Janeiro. Parece que o Rio de Janeiro concentra toda a criminalidade do Brasil, das mais altas esferas até o crime mais bobo, ou até a boca de fumo da favela. Isso realmente vexaminoso, é uma vergonha. Agora, o que eu acho interessante
é que, espiando a lista dos doleiros, eu não vou citá-los aqui para não cometer injustiças, vai que eu esqueço de algum, mas todo mundo aqui no Rio de Janeiro, Andreasa que me desminta se for o caso, conhecia, sabia nome, sobrenome, endereço desses doleiros todos, sabia o quanto eles operavam, quantidades fantásticas de dólar cabo, né? Muitas pessoas lançavam, inclusive, mão dos serviços desses doleiros. Eles frequentavam a nata da sociedade carioca, ainda talvez frequentem. Seus filhos estudavam nas melhores escolas. Enfim, eram pessoas gratas, né, ao melhor da sociedade carioca. Todos conhecidos como os doleiros, como também tem os bicheiros, né, que eles fazem questão de dizer que, como é que é, Andreasa? Eles não são bandidos, eles são contraventores. Não, agora, bom, enfim, contraventores, exato, obrigado, contraventores. Isso é de se lamentar. No Rio de Janeiro todo mundo sabia, todo mundo conhecia, frequentava-se, né, os seus camarotes no desfile de escola de samba, essa coisa arada toda. É muita hipocrisia realmente para uma cidade só. Eu acho que outra coisa importantíssima que esta operação resgata, Patrick, é a delação premiada. Ela só foi possível graças a uma rede de delatores, que começou lá nos doleiros pequenos do Sérgio Cabral, que entregaram doleiros de escalão intermediário, que entregaram os quase chefes da cadeia, que foram buscados lá no Uruguai, graças a uma extradição, o tal do Tony e o Juca Bala. E aí esses entregaram o doleiro do doleiro, que é o tal do Dario Messer, que vem de uma família de longa tradição na doleiragem. Então, o uso das delações bem feito e assim com uma espécie de círculo em que uma puxa a outra até se chegar ao chefe da quadrilha, e tudo isso muito bem corroborado por documentos entregues pelo pessoal, porque o doleiro fazia o negócio por fora, mas guardava os papéis. Então, uma operação que tem começo, meio e fim, ela parece ter sido muito longa pela quantidade de evidências que ela reuniu, e ela fecha um ciclo importante da Lava Jato, com esses operadores como fundamentais na intermediação, aí sim, da criminalização da política. Os políticos praticando crimes em conluio com empresários e usando os doleiros para esse fim. Fala, Andreasa. E tem o seguinte, para complementar isso que a Vera disse, o bom uso das delações e nesses conteúdos delatados indivíduos que haviam feito delações antes. E que nessa nova leva de delações tiveram os conteúdos que ofertaram antes desqualificados, mostrando omissões, lacunas, desinformações. Então, esses delatores anteriores provavelmente terão seus acordos de delação revistos em função do esclarecimento que essa rede proporcionou. Também é uma virtude, o aprimoramento saudável desse Instituto da Delação Premiada, tão vilipendiado por Rodrigo Janot. É uma espécie de pirâmide dos doleiros, né? O doleirinho aqui não tinha dinheiro, ele acionava um outro, uma rede realmente impressionante.